Olá, boa noite, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com o Eduardo Novaes novamente, que é um terapeuta sistêmico, e ele irá trazer para nós um conteúdo muito rico, principalmente sobre pais e filhos, o que a constelação familiar tem a nos dizer. Estou aguardando ele entrar e vamos esperar para que ele me chame aqui e então a gente inicia esse bate-papo super agradável. A Kelly tá aí, já entrou o Edu, a Kelly, o Félix. Vou convidar ele aqui. Tá? E vamos aguardar um minutinho, tá bom? Olá. Edu? Oi, Edu! Ai, ainda bem que hoje entrou rapidinho, né? Ah, você vê, né? Tudo é treino, né? É mesmo, né? Uma boa noite para você. Muito obrigada por ter aceito o convite de novo, porque as pessoas gostaram bastante, né, de como você fala das relações familiares e também por você ser homem, né, e ter tanto interesse e trazer com tanta sinceridade, com tanta sensibilidade assuntos e questões tão difíceis de serem faladas e tratadas, né? Então, gratidão mesmo por estar aqui comigo hoje, viu? Eu que agradeço, Raquel. Para mim, é uma alegria não só falar de constelação familiar, como falar com você, né? Como eu disse da outra vez, na outra live, a gente tem uma sintonia, uma irmandade muito grande, né? E isso é uma coisa que acalenta o coração da gente, né? Quando a gente se sente conectado com um amigo, né? Com uma amiga, são os parceiros de alma nessa caminhada, né? Então isso é bem bacana, é um motivador para nós. São mesmo. E aí eu queria, inclusive, falar para você que essa relação de pais e filhos eu estava comentando contigo e você me explicou com muita clareza, né? Do quanto as constelações familiares elas são assim sempre olhadas de pai para filho, né? E aí o Edu estava me explicando, ele vai entrar nisso mais a fundo. Que, por exemplo, eu tenho uma relação com o meu filho e com a minha mãe outra. Então, vocês vão vendo que tudo que o Edu vai desmembrar por aqui tem essa ordem, né? Mais ou menos isso. Eu entendi direito, eu tô meio confusa aí no que eu falei. Não, é isso aí, Raquel. A hora que a gente entende a ordem, a nossa vida começa a desenrolar de várias maneiras. A primeira coisa é a ordem, né? E deixa eu dar um recado aqui, acho que tem algumas pessoas entrando, Claro! né? Quem quiser fazer alguma pergunta também, Raquel, a gente tenta responder durante a live. E Sim. mesmo se não der tempo de responder na live, o Gustavo está tentando gravar aqui para mim os comentários, né? E depois eu posso mandar pelo direct da pessoa, entendeu? Eu posso responder de alguma maneira, tá certo? Mas tá ficando chique demais esse meu amigo, viu? Então, eu tenho a ajuda dos universitários, sabe, Raquel? A ajuda dos universitários para lidar com tanta tecnologia. E eu confesso, assim, eu não tenho. Eu sou uma pessoa mais criativa, sabe? A questão de ficar em cima de algo que é muito mental, eu não tenho tanta paciência, eu perco muito tempo, né? E aí o Gustavo, meu filho mais velho, está me ajudando muito, inclusive nessa página, né, do Luar Sistêmico. E ele que cuida da arte, sabe? Ele me cobra para ter tudo com qualidade, bonito, ele que edita as coisas, né? E aí eu falo para ele, porque eu também sou perfeccionista, mas eu aprendi que o feito é melhor do que o perfeito, né? E aí eu fico falando para ele, olha, a coisa precisa andar, né? A gente não pode travar no perfeccionismo, né? E aí é uma troca bonita, de pai para filho, de filho para pai, é uma troca bonita. Eu acho lindo também. O Gabriel fazia pra mim, né? Aí depois, agora ele não tá mais dando conta. Mas vamos entrar então nesse bate-papo gostoso, porque eu tô aqui querendo aprender, viu, Edu? Eu hoje Tá aqui muito tô escuro? saboreando o seu conhecimento. Como as descobertas do Bert Helling das leis do amor, eu queria que você trouxesse aqui para mim como que acontece com pais e filhos, porque existe também as leis do equilíbrio, né, do dar e receber. Então eu queria que você me explicasse como que isso funciona, Edu.
Então, a gente precisa recapitular um pouquinho, né, em relação quais são as leis do amor, né? O Bert Hellinger, ele, por conta de várias experiências, ele acabou codificando alguns estudos que já existiam. E aí ele chegou até as constelações sistêmicas, que ele definiu dessa maneira, constelações familiares sistêmicas, né? E ele achou três ordens que ele vê em todas as sociedades, ou seja, em todos os seres humanos, em todas as famílias. As famílias que seguem essa ordem, as pessoas que consideram essas ordens, de uma certa forma, ela tem uma leveza maior no seu caminhar. No caminhar do teu dia a dia, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Ele consegue entender a sua posição. Então, quando a gente fala de pais e filhos, e aí as pessoas acham que quando você vai falar de pais e filhos, está falando do filho de 10 anos, de 5 anos, né? Mas não. Você pode ser filho ainda, você sempre vai ser filho. A tua vida inteira você vai ser filho. Então eu tenho que me colocar na condição de filho quando eu trato com os meus pais, ou quando eu penso nos meus pais. Quando eu penso na minha origem, eu tenho que me colocar como filho. Eu me coloco nessa ordem, eu me coloco como menor. Não importa a minha idade. Eu posso ter 70 anos, a hora que eu visualizar os meus pais na minha memória, enfim, isso me coloca como pequeno em relação a eles. Tudo o que acontece na minha vida, quando eu projeto a minha ancestralidade, eu me coloco no meu lugar de pequeno. Eu recebi algo que eu não tenho como devolver para essas pessoas. Eu recebi o dom da vida. Então isso é tão grande, tão grande, tão grande, que é você receber a vida, que a tua obrigação é ser feliz. Você não tem direito de ser feliz. É a sua obrigação ser feliz. Então você passa a realizar as coisas na sua vida com mais assertividade a hora que você se coloca na ordem. Você fala assim, bom, eu estou aqui, eu olho para trás, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, mesmo que eu não conheci, meu pai e minha mãe, isso pouco importa, tá certo? Eu tenho eles, eu recebi a vida, estou respirando, tenho força para caminhar, independente da condição da pessoa, se tem debilidades ou não, enfim. Toda pessoa tem energia para seguir em frente, né? E aí ele se coloca na ordem, ele se coloca como pequeno. Então, essa é a posição que a pessoa tem que ter. Já na minha condição de pai, em relação ao meu filho, ou os meus dois filhos, né, que vivem comigo, eu tenho que me colocar na condição de grande. Eu não posso me colocar numa situação de igual para eles. E eles, da mesma maneira, eles têm que se colocar numa função pequena, numa condição de filho realmente, e não de igual. Porque uma das leis do amor é o equilíbrio nas relações. Então, é o dar e o receber. Então, dentro de um casal, por exemplo, dentro de uma empresa, relações comerciais, você tem as parcerias. Tudo que, se você entrega mais e recebe menos, isso tende a acabar. Pode ser um relacionamento amoroso, como pode ser dentro de uma empresa, enfim, em qualquer situação, você pode ter muitos prejuízos, né? Ou acabar carregando um peso muito grande, porque está desequilibrada a relação. Na condição de pai e filho, na relação pai e filho, é a única relação, segundo Bert Hellinger, né, segundo as constelações, tá? Que não existe isso, não existe esse equilíbrio. Os pais só dão e o filho só recebe. E aqui não é questão material, tá, Raquel? Porque também, como a gente falou na outra live, muitos filhos, né, têm a obrigação, não é muito essa palavra, mas de cuidar dos pais mais velhos. Então as questões materiais, elas não estão ligadas a isso. É um respeito, é algo do coração que você tem que internalizar em relação aos seus pais, mesmo você ajudando materialmente, mas você tem um respeito muito grande, você sabe que você é menor que eles. Muito embora, às vezes, você tenha que dar uma orientação ou algo para eles, né? Como o meu filho me orienta aqui no Instagram, nas redes, nos vídeos, que ele me fala, olha, isso aqui não tá mais legal, tá assim, assado, né? Então, agora, o filho ele não pode se sentir maior que o pai. A gente tem as gerações e você percebe muitos filhos que conquistam mais coisas que os pais e eles se sentem maiores que os pais, porque conseguiram mais coisas, né? Então eles acham que o pai foi um fracassado, que a mãe não soube criar e que fica cheio de trauma e não consegue se desligar. E às vezes a pessoa nem pensa isso, mas está tão no inconsciente dela que ela trava, entendeu, Raquel? Ela
Ela não consegue ir para a vida porque ela acaba tendo problema com os pais. Então você vai percebendo isso. E isso foi uma coisa que o Bert Helling foi percebendo. E eu me encantei com as constelações justamente por perceber isso também, né? Do quanto as pessoas que têm os pais, de uma certa forma, mais internalizados dentro dele, e isso não tem muito a ver com a criação, tá, Raquel? Isso tem a ver por uma sorte ou por algo que do casal ali ter passado algo que casou para você, né? De você receber ali o teu DNA de uma maneira, né? A tua herança, a tua questão transgeracional, ela foi às vezes tão positiva que você não carrega esse peso. Não se tem uma explicação sobre isso. Mas, quando se tem esse peso, quando você não topa sua mãe, não topa seu pai, você pode perceber as pessoas que têm dificuldade com o pai na consciência mesmo, tipo, olha, não engulo esse cara, não engulo essa mulher, e tem muitas relações dessa maneira, a pessoa consegue perceber a questão dela, né? Ela consegue perceber, e a constelação pode ajudar bastante essas pessoas. Outras pessoas, como eu falei, tá tão inconsciente, a pessoa colocou uma trava na cabeça, né, nos olhos, uma venda nos olhos que ela não quer ver. Então ela tem uma relação com os pais, ou mesmo que os pais não sejam mais vivos, ou que não conheceu os pais, mas ela tenta fazer alguma coisa fofinha. Ah, é meu pai, minha mãe, mas no fundo não tem nada resolvido. Porque às vezes ela está jogando as frustrações dela nos relacionamentos atuais, entendeu? Eu fiquei com uma dúvida aqui. Mas e como que os pais conseguem trazer esse equilíbrio para a educação dos filhos, no dar e receber? Você pode explicar um pouquinho melhor isso? Como os pais conseguem? Isso. Então, os pais não recebem nada dos filhos, entende, Raquel? Isso não volta, essa questão energética, isso não volta. Os pais só doam. Então, isso tem a ver também. Você vai doar a criação, você vai fazer o que você tem que fazer enquanto pai, enquanto mãe. E às vezes você tem pouco a fazer em relação a isso, porque você também recebeu poucas moedas dos seus pais, então às vezes você não tem cultura, você não tem uma questão ali de entendimento, não é muito natural a maternidade ou a paternidade, né? Então, às vezes, mas a vida foi dada. A vida foi dada e isso é um fluxo. A pessoa não consegue devolver para os pais, entendeu? Ela não consegue. O filho, se ele tenta devolver para os pais algo energeticamente, se eles se sentem devedores dos pais, olha, eu recebi muito, e tenta devolver para os pais, tenta equilibrar essa relação do dar e do receber, a pessoa passa a ter problemas de diversas ordens. Aí ela passa a ter até problemas nos relacionamentos dela, sejam afetivos, sejam relacionamentos profissionais também. O que ela tem que fazer com o que ela recebeu dos pais? Por isso que não volta, não tem troca entre pai e filho. Não tem troca entre mãe e filho, não tem troca. Ele tem que pegar e desenvolver para o mundo essa energia. Então ele vai desenvolver no trabalho, ele vai passar para os filhos dele, ele vai passar no trabalho dele, ele vai tocar a vida dele com uma assertividade, com uma certa alegria com aquilo. Ele não vai ficar olhando para trás, entende? As pessoas que estão ligadas nos pais ainda, né, elas querem voltar, elas querem sair dessa ordem que a gente tanto chama atenção nas constelações familiares. Então, que nem você falou, então de repente uma pessoa, né, ela não consegue ter um relacionamento bacana exatamente por causa dessa questão que ela tem ainda com os pais, é isso? Então, cada caso é um caso, né, Raquel? Porque tem pessoas que estão casadas com os pais ainda, né? Tem mulher casada com o pai, tem homem casado com a mãe, e eles não se tornam disponíveis para a relação, né? Então, às vezes, se os dois estão casados com os pais, a relação acaba até dando certo, né? Mas é aquela relação sem muito amor, sem muita entrega, né? Agora, quando um deles só não está disponível para a relação acaba, ou entram terceiras pessoas na relação, né? Então, você está de bem energeticamente com os seus pais, a gente fala energeticamente por quê? Você tem que internalizar isso. E às vezes você teve experiências na sua infância que realmente te leva a odiar os seus pais. Por exemplo, você pode ter sido exposto numa condição de abuso porque os seus pais não olharam direito para você. E isso, às vezes, a pessoa vai ficar com raiva não de quem abusou, e eu não falo só numa questão sexual, mas um abuso até moral, entende? Você, às vezes, pega uma bronca do seu pai e da sua mãe porque eles não estavam presentes, né? O que aconteceu? Por que
isso aconteceu comigo, e isso cria, ó, cadê? Onde estavam meus pais, né? Mas a pessoa fica procurando ali, com 3 anos de idade, cadê o pai e a mãe? Então, quando tem esses traumas, que eles são comuns, quase todo mundo tem trauma com os pais. Porque a criança, ela espera muito. As perspectivas de uma criança, elas são muito grandes, né? Então, ela espera muito. E é um erro também os pais acharem que dando coisas materiais vai suprir isso, porque não vai suprir. Mesmo, né, você tem que saber dosar isso. E quando os pais percebem que eles têm que tocar a vida deles, que eles têm que olhar para a vida deles, o casal tem que olhar entre si, né? Saber que os filhos estão numa condição menor do que eles, a família cresce e os filhos vão ter força. Quando isso não acontece, quando o casal não olha um para o outro, ou então, quando um deles está ligado a coisas do passado familiar, os filhos vão sentir isso também. E como que o filho sente, Raquel? O filho, esse amor profundo que o filho tem, embora ele tenha uma raiva aqui na parte mental, um ódio, mas ele tem um amor profundo porque ele ganhou a vida. Então, o ato dele nascer, ele tem esse amor profundo pelos pais. O que ele faz? Ele tenta resolver a situação da mãe, ou ele tenta resolver a situação do pai. Então, ele sai da ordem, entende? Ele quer tomar o lugar. Tá falando, por exemplo, se o casal, quando o casal se separa, o quanto isso, ou até eles não decidirem se separar, afeta os filhos. É isso que você está falando? Se o filho começa a entrar nesses joguinhos assim que são malignos mesmo, né? De ficar mais de um lado de um pai ou de um lado de uma mãe, que o beneficia. É nesse sentido ou não? Então, vai ter várias situações, né, que podem ocorrer. Por isso que cada caso é um caso. Vai depender do que vai reverberar na pessoa ali naquela família, naquele momento. Tem situações em que o casal, eles não estão numa situação de separação, mas eles têm problemas financeiros, por exemplo, Raquel. E isso cria um tumulto, pode criar um tumulto na casa por problemas financeiros. O filho, ele sente aquela energia, o que ele faz? Ele tenta resolver essa situação. Então ele começa a sair da ordem. Então ele pode se paralisar por conta disso. Ele pode começar a ir mal na escola. Ou quando ele começa a se tornar um adolescente ou um adulto, também ele passa a carregar aquilo dos pais, entende? Ele passa a carregar aquele problema porque ele saiu da ordem. Isso acontece muito. Quase com todo mundo acontece isso porque os casais têm problemas. Os casais se separam. Numa separação, por exemplo, que a gente vê isso muito clássico nas constelações. Muitas vezes o casal separa e a filha que estava tentando engravidar, vamos imaginar um casal maduro, que está há 20 anos tentando se separar e não se separa, quando eles se separam lá na frente, ou seja, tipo, às vezes era um casamento que não era nem para ter acontecido. Às vezes aquela filha que eles tiveram engravida, entende? Por que ela não se transformava numa mulher, ou então por que ela não tinha a maternidade? Porque ela estava lá, de braços cruzados, espiando a briga dos pais, ver o que ia acontecer naquilo, até onde vai aquilo, entende? Então, a hora que os pais tomam uma decisão, a hora que eles falam assim, não, é isso aqui, ó, é isso, acabou, aquilo se dissolve, entende? Então, quando a gente fala assim, olha, pessoal, a gente tem que ter relação adulta, dá para entender o que é uma relação adulta? Olha, tipo, não dá mais para mim, não dá mais para ele, ou, olha, tem uma situação financeira, não, pera, por que precisa criar um pânico, né? Então, tudo isso. E se tem recursos hoje, né, Raquel? Tem muitos recursos para as pessoas entenderem que não é um bicho de 7 cabeças as situações todas, não é uma doença terminal, entende? As pessoas criam problemas, né? Criam coisas, ficam ali, às vezes arrumam subterfúgios para provar para o outro que não gosta mais, que não ama mais, né? E joga na situação financeira, ou joga na sogra, ou joga no sogro, e joga no trabalho, né? Quando, na verdade, às vezes só uma separação simples ali, amigável, resolveria tudo. Então, assim, ó, por exemplo, então como você falou, né? Então, eu fiquei assim interessada nisso daí. Então, a menina, quando os pais resolveram lá as questões deles, ela consegue engravidar. Então, e de que forma que nós conseguimos saber se, por exemplo, ela teria um desejo ali de engravidar, né? Ela não sabe por quê. Quando que a gente confunde esse desejo da gente, né, nesse caso de engravidar, com um problema e tem a ver com as nossas questões familiares? Isso para mim fica muito nebuloso. Você pode
lembrar isso aqui pra gente, Edu? Tá, o que seria uma questão da pessoa mesmo, sistêmica, né? Ô, Isso. Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa, está muito escura a minha imagem? Eu não sei se tá, eu estou me vendo com um som, Ah, não, tá sabe por quê? escuro, não? É porque tá subindo. Não sei se está Não, escuro tá um aqui. pouquinho escurinho. Mas é porque aqui eu pus uma luzona, né, também. Aí Pera, ficou muito peraí, claro, só me né? acender uma luz aqui, peraí. Tá bom. Vamos ver se melhora aqui. Melhorou um pouco. Melhorou, Mas tá né? bom. Tá, desculpa, vamos lá. Então, Vamos lá. Raquel, o que acontece? A constelação, ela. Muita gente acha que é mágica a constelação, né? Porque ela acontece num campo invisível. Mas a constelação ela não é mágica. Ela são princípios que partem de coisas que aconteceram na vida da gente, da nossa família. Então, e se acontece na vida da nossa família, se isso aconteceu com os meus pais, com os meus avós, com os meus tios, isso está permeando um sistema familiar. Então não é uma invenção, não é algo mágico. Quando uma mulher está presa na mãe, ou está presa com os pais, por conta de uma situação ali que às vezes ela nem sabe, como que ela pode chegar numa situação de ter um problema sistêmico? Porque, lógico, nem tudo é sistêmico, né? Eu acho que quase tudo é sistêmico, Raquel, mas assim, vamos pensar para a gente poder, para quem está ouvindo a gente aqui, ter uma compreensão. Quando uma questão martela na cabeça da pessoa o tempo inteiro, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Isso é uma questão, porque nem todas as mulheres querem ser mães, tá certo? Então a pessoa, às vezes, o cara, às vezes, ele quer ter uma esposa e ele quer ter uma esposa porque quer, porque aquilo fica martelando nele, martelando na cabeça dele. Isso é uma questão. E aí, quando você tem essa coisa muito latente em você, por isso que a constelação não é qualquer probleminha que você vai lá discutir, que você vê, não, é algo que martela, é algo que te perturba. É isso que é uma questão. Então, se uma mulher quer engravidar, ela não engravida, mesmo sendo casada, ou às vezes não é casada, mas ela quer ter um filho, e ela tem todas as condições orgânicas para ter, né? Eu não vou saber falar termos técnicos aqui. Se ela aprofundar um pouco mais, é uma questão, muitas vezes ela vai chegar num ponto onde o pai, a mãe, o que que acontecia ali, qual que era o sentimento da mãe em relação ao pai, né? Será que a mãe efetivamente amava aquele homem, entende? Ou estava por uma conveniência, onde essa filha pode ter se associado ao pai, a energia do pai, por ter se sentido rejeitado, ou com aquela frustração da mãe. Então, a hora que ela, se isso começa a fazer sentido para a pessoa, entende? Fala, putz, acho que na minha infância, sabe? Aquilo começa uma coisa a casar com a outra ali. Por isso que é um processo muito interno. É um processo muito interno, é muito individual. Então, a pessoa pode chegar e falar, não, e ela procurar uma constelação, seja em grupo, seja individual, para olhar o que ela não está vendo, que acessa um inconsciente familiar ali, através das constelações. Agora, esse exemplo que eu dei de um casal poder se separar, por exemplo, a pessoa às vezes não procurou uma constelação, mas eles demoraram 30 anos para se separarem, entende? Então, como a coisa acaba sendo muito próxima, uma separação dos pais com uma gravidez da filha, com certeza, e se isso era um desejo da pessoa, veja bem, se era um desejo da pessoa, certamente essa pessoa está vinculada com os pais. Ela estava lá esperando acontecer alguma coisa para ela poder crescer. Ela estava numa situação de criança ainda. E isso não é só por uma questão de gravidez. Muitas pessoas têm muito talento e não conseguem ganhar dinheiro com o talento. E a pessoa faz isso e faz aquilo, corre aqui, corre ali. E ela faz muita coisa. Se ela internalizar, investigar um pouquinho mais a situação dela, o sistema familiar, ela pode desamarrar isso, entende? Ela pode chegar nessa conclusão. Entendi. E, e de que forma que a pessoa acontecem essas constelações? Você pode explicar um pouco mais? Que nem você falou, investigar. Eu fico um pouco curiosa de saber assim, como que a pessoa pode chegar para procurar um constelador? Existem constelações de grupo, individuais. Então as pessoas elas ficam muito assim preocupadas em saber.
realmente a preocupação da outra pessoa que vai atender é ser acolhida, né, Edu? Então ela não sabe de que forma que vai fazer isso. Às vezes em grupo ela tem vergonha, ou então individual, ela não se sente tão confiante no constelador. Eu queria que você explicasse isso, porque são dúvidas que as pessoas perguntam muito. Sim. Então, Raquel, olha, a primeira constelação que eu fiz, que eu fui numa constelação, foi individual justamente por ter vergonha. Mas eu não sabia direito, eu já tinha ido nos grupos como representante, né, ou só para assistir, mas eu tinha vergonha. E é curioso isso, eu aconselho pessoas que nunca fizeram constelação e têm essa vergonha, porque são coisas tão íntimas, nossa, né, que a gente acha feio, mas não é, todo mundo tem problema. Só que de início, às vezes, para você desamarrar alguma coisa em você mesmo, quando você faz uma constelação individual, algo solta ali, sabe? Você pega o fio da meada ali e aquilo começa, e com o tempo até você pode mais para frente fazer uma em grupo, que eu acho super bonita, tal. E cada um é de uma forma. É legal o grupo porque quando você expõe a tua questão num grupo de 10 pessoas, 20 pessoas, é porque você quer realmente se curar, Raquel. Quando você se expõe é porque você está disponível à sua cura. Então, uma constelação individual, eu acho ela bem legal, ela realmente funciona. Mas quando o problema da pessoa é grande mesmo, muitas vezes eu indico a questão do grupo, né? Porque a força do grupo ela é muito forte. Assim, a força muito forte é bom, né? Mas assim, é muito forte mesmo, né? Lógico, indo num lugar bacana, com uma indicação, né? Eu acho muito importante a constelação em grupo. Mas a individual ela atende muito bem também, que é com bonecos e tal. Agora, a pessoa, ela tem essa questão grande, olha só uma questão que pode ser muito relevante, uma troca de emprego, uma troca de profissão. Pessoas que às vezes têm estabilidade no emprego, ela olha e fala, putz, falta 30 anos para me aposentar e ela não quer abrir mão de uma estabilidade, né? Que é o que nós temos aqui no Brasil e tal. E agora é lógico, para algumas pessoas isso está tranquilo, ficar 30 anos aqui, tá bom, eu gosto do meu trabalho, beleza. Para outras pessoas, elas olham com aquilo com um terror. E se ela não consegue soltar esse, e se isso começa a martelar na cabeça dela, putz, mais um dia de trabalho, mais um dia de trabalho aqui, ficar ali martelando aquilo, isso é uma questão para ela. Ela tem, porque ela tem um medo grande de perder. Quem que tem estabilidade na vida? Ninguém. O que vai acontecer daqui a um minuto? Ninguém sabe. Então é uma ilusão, entende? É uma ilusão. Você precisa estar bem para você viver. Não importa se você tem estabilidade ou não. Não importa o que você tenha na tua vida, você precisa estar bem para você viver. Então, quando uma pessoa vai procurar a constelação, o que eu indico? Primeiro veja se é uma coisa relevante para você. Primeiro veja, é relevante para mim? Isso me preocupa muito. Eu estou carregando essa dor por muito tempo. Isso é um segredo para mim, eu tenho que esconder isso das pessoas. Ninguém pode saber disso. Isso é uma questão. E aí, lógico, como eu falei, você vai descascando. A hora que eu participei dos grupos, Raquel, eu coloquei questões minhas no grupo, isso é uma coisa que te tira peso, é uma coisa assim, é uma coisa incrível mesmo, uma coisa muito bonita. E quem já fez constelação sabe, é uma coisa maravilhosa porque destrava coisas suas que estão na questão familiar, coisas que você não viveu. Eu vou dar um exemplo aqui, Raquel, não sei se ficou claro mais ou menos o que eu Sim, coloquei, como procurar, deu para entender um pouquinho? Deu deu sim, para ficar mais claro essa parte? deu. Eu vou contar, eu adoro contar história. O pessoal que me conhece, eu uso as constelações para contar história, né? Eu acho que fica mais claro para a gente ver, para a gente perceber de onde a gente veio, né? E eu sou um cara que eu tive muita sorte. Eu nasci num lugar, numa família, que eu tive muita sorte. Meu pai e minha mãe, né, que são super comunicativos, sabe? São pessoas assim que todo mundo gosta. Hein? E a família do meu pai, grande, 9 irmãos vivos, né, na época que eu nasci. E da minha mãe também, muitos tios, primos. E eu fiquei por muito tempo caçula de netos, né? Nos netos, eu fiquei muito tempo caçula na parte da minha mãe, que depois nasceu meu irmão só depois de 6 anos. Eu tinha primos mais velhos que eu, então eu aprendia muito com esses meus primos, a gente vivia tudo na rua. E na família do meu pai, o que eu aprendia de um lado, eu ensinava do outro, né? Então, assim, eu era zoado de um lado e zoava do outro. E toda essa mistura, e lógico, tem a questão do meu mapa de vida, né? Da maneira que eu nasci, né? Nesse lugar que eu nasci.
me trouxe muito aprendizado, me trouxe, assim, muita coisa. E quando eu conheço as constelações familiares, dentro dessa família grande dos dois lados, as constelações fazem muito sentido. Porque eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas da minha família e de ver como se relacionam tanto as coisas positivas como aquelas nem tanto socialmente, né? Na outra live eu falei do meu avô que eu não conheci, que até gerou o nome do meu projeto aqui, que é o Luar Sistêmico, né? Que é Raul ao Avesso. E a Maravilhoso. energia e a família da minha mãe, né? Que eu cresci nas duas famílias, né? Agora, na família do meu pai, olha só que interessante, Raquel, como que as coisas chegam numa família e às vezes você se dá de encontro com um emaranhado familiar na sua relação amorosa. Ou vamos falar de uma relação amorosa aqui, que é uma coisa que as pessoas vão entender. O meu avô, pai do meu pai, nascido em 1920, né? Nasceu na Bahia e por volta de 1920. A história não é exata, tá? Não importa a história exata, mas é para a gente ter uma ideia do que são as constelações. Chega em determinado momento ali, ele casa com a minha avó morava numa fazenda na Bahia também, e o meu avô, meu pai contou esses dias atrás, de uma família de 10 irmãos homens, só filhos homens. E o que acontecia naquela época? Muito mais na Bahia do que aqui. Homem ali, menino, meu, você vai cuidar da tua vida. É uma coisa muito natural, está muito ligado aos instintos, né? Aqui a gente espera fazer faculdade, pós-graduação, né? Hoje em dia a pessoa fica com os pais a vida toda e está tudo certo. Na época, imagina lá, né? E aí meu avô conhece a minha avó, e naquela época também a minha avó, ela estava para ter um casamento, né? Não tinha trabalho, não tinha nada, a mulher naquela época era assim. E esse meu avô vem de uma família muito de energia masculina. São 10 irmãos, Raquel. 10 homens. Então, isso, naquele tempo, o que acontece? Ele casa com a minha avó, começa a ter um filho, 2, 3, não tinha televisão, né? 4. E ele fazia várias coisas. O meu avô fazia várias coisas, muita coisa. Ia pro garimpo, tipo, ficava meses no garimpo, voltava. Sabe assim, a pessoa que tá na vida, tá tocando a vida dele. Em determinado momento, ele vem para São Paulo. E minha avó com uma parte dos filhos nascidos lá na Bahia. Passa um mês, 2 meses. Quando vê, passou 2 anos, ele não voltava. Aí o que minha avó fez? Ela, opa, né? Vamos ver onde o João tá, onde o João tá, onde o João tá. Veio para São Paulo com os filhos. Deixou só um lá para cuidar da avó e tal. Mas veio com os filhos atrás do meu avô aqui. Achou meu avô. E esse meu avô é uma pessoa muito, muito doce, sabe? Eu fui muito amigo desse meu avô. Esse meu avô, assim, eu fui muito amigo dele, né? E ele meu, mais ele meu do que eu dele, né? Mas a gente tinha uma parceria muito grande. E ele praticamente não teve contato com os filhos enquanto jovens, porque ele tinha as vidas dele, sabe, Raquel? Ele fazia as coisas dele. Então, os filhos ali moravam, acredito que num lugar pequeno, tal. Então ele chegava para dormir e não tinha contato. Naquela época não era assim. E aí, a minha avó veio, uma mulher super forte, mas para a época, né? O que acontece? O que é a ordem que você me perguntou lá atrás dentro dessa família? O meu avô e minha avó tinham uma dinâmica deles, tá certo? O meu avô podia estar com outras mulheres, podia estar fazendo o que for. A minha avó estava firme ali, porque era a condição da época. Ela não levava isso para os filhos, entende? Essa situação. Os filhos tinham um respeito pelo meu avô muito grande, muito grande. Isso, o que acontece? Pode ser, é odioso isso? Teve traição, não teve? Assim, a pessoa não está ligando, o homem não ligava para os filhos. Mas o que acontece numa situação dessa? Os filhos, como eles não era permitido que eles se intrometessem na vida do casal, e minha avó não fazia o que a gente chama hoje de alienação parental, tá certo? Ela não ferrava com o meu avô em relação aos filhos, ela segurava a bronca dela lá, tá certo? O que aconteceu? Os filhos todos cresceram fortes. Todos tiveram família, trabalho, energia e conseguiram tocar a vida, né? E olha que curioso, né? Meu avô veio de uma família de 10 irmãos, uma energia super, super masculina, e não é só uma energia sexual, uma energia que é realizadora, de ação. Essa é a energia masculina. Os filhos nascem com isso.
E os filhos criam famílias, né? Aí são 6 homens e 3 mulheres, 2 faleceram, mas 6 homens e 3 mulheres que sobreviveram até a vida adulta, desses filhos do meu avô. Então todos eles realizam coisas. Só que essa situação do meu avô não estar em casa e de ter essa coisa de estar para lá, estar para cá, né? de estar vivo ali nessa questão dele de garimpeiro, de desbravador, era essa a situação dele. O que acontece com os filhos dele, na verdade? Por uma questão de pertencimento, que é uma outra lei das leis do amor, de pertencimento, o que esses filhos fazem? Eles têm a necessidade de ter família. Porque, de uma certa forma, eles foram veio da Bahia para São Paulo, tiveram algum tipo de ausência de pai, né, da presença do pai. Eles respeitam, mas eles sentem a ausência. Então, eles querem criar uma família. Então, eles lutam para criar uma família. Só que, ao mesmo tempo, eles têm, ou alguns deles, vão ter problemas de fidelidade. Por quê? Por questão de pertencimento, eles falam assim, eu sou igual a você também, papai. Eu faço igual a você também. E isso vem com uma força gigante. E a pessoa, muitas vezes, pelo eu, o livre-arbítrio dela, a escolha dela é ter família e seguir ali, na monogamia, tudo certinho, com os filhos e tal. Só que aquilo vem numa avalanche para a pessoa. Enquanto a pessoa é jovem, Raquel, ok, você quer ter muitas mulheres, você quer ter muitos homens, não importa, você pode, né, você tem um pico ali hormonal, não sei o que é. Mas com o passar do tempo, as pessoas começam a se incomodar com isso, entende? A pessoa aí começa a vir uma questão. Por quê? Ela fala, meu, o que eu estou fazendo? Né? E aí isso acaba sendo uma questão familiar. Por quê? Meu avô lá atrás, a conduta dele naquela época era essa. Isso faz parte da nossa família. E olha o outro efeito que dá isso. Como é uma energia muito latente essa coisa, ela é muito... Então, na nossa família, quando tem uma festa que a gente chama a festa dos baianos, todo mundo adora as festas, porque tem uma energia muito grande, que é essa energia sexual. Então, ao mesmo tempo que você tem pepino com isso, você tem uma energia forte também, você tem alegria com isso. E o outro lado, né? Se não fosse meu avô com essa coisa desbravadora dele, minha avó talvez não teria vindo para São Paulo, não teria crescido da maneira que cresceu, com os conhecimentos, com as coisas todas. Os filhos não iam ter a condição que tiveram de realizar suas empresas, os seus trabalhos, não conheceriam parceiras da maneira que conheceram, que aí exigem a fidelidade, e isso controla as pessoas. Se tem amor, as pessoas conseguem se manterem juntas, e aí um sistema vai juntando no outro, entende? Então vai ser a vida inteira, você vai dar desculpa por isso. Não é isso. Não é isso aí. É você olhar a situação da maneira que ela é. Então, ela era errada socialmente lá atrás, era aceita lá atrás isso. Com o passar dos anos, isso já não é mais aceito. As mulheres não aceitam mais isso, com razão. E isso começa a dar desordem, entende? Se você quer pertencer a uma coisa que você mesmo não concorda mais, você fica em desordem. Você fala, não, peraí, eu estou querendo ser um irmão do meu avô, estou querendo ficar para trás, né? Não, a cachoeira só vai para o rio, só vai para frente, entendeu? E não volta. Então você tem que seguir. E aí o sistema familiar, Raquel, só para complementar, a hora que esses homens e essas mulheres, filhas dos meus avós, eles casam, eles começam a criar novos sistemas familiares, com outras experiências. Então, mulheres muitas vezes que tiveram ausência de uma energia masculina ou de uma energia mais libertária na família dela, ela vai se interessar por um descendente de uma pessoa que tem uma energia mais desbravadora, vamos dizer assim, ou mais desapegado, entende? Porque aquilo pode combinar. Porque, olha, o que falta em mim eu busco no outro, né? E isso pode dar certo ou não, vai depender de cada caso. A hora que a gente olha a história toda, você percebe, fala, não, então eu quero ficar na mesma situação? Não, não quero ficar na mesma situação. Eu não consigo sair dessa situação. Aí você tem uma questão, deu para entender? Porque você conhece um pouco a história, você tem essas necessidades ainda, você sabe que aquilo não é mais legal para você, então você tem uma questão, né? E aí você pode constelar isso de uma certa forma para que isso se equilibre, para que você se coloque no lugar, né? E assim vai indo, né? Não termina nunca.
E o interessante disso é a gente perceber, será que isso ainda está em algum neto, algum bisneto, entende? Pode ser que um pega uma coisa, outro pega outra. Tem abortos na família, alguém paralisa. Entende, Raquel? Um neto é paralisado porque fica olhando aquele aborto, fica parado ali. Então, as constelações, elas pegam muito nessa questão familiar mesmo, que você não precisa conhecer necessariamente. Mas se você está travado na tua vida, é um indício, e você está travado e você vê que você tem potencial. É um indício que você tem um problema sistêmico, um problema que a constelação pode te ajudar. Então significa assim, então se você tem uma questão, que é uma dor, algo que te incomoda, você vai olhar isso nessa visão sistêmica. Então você começa é como se você fosse desbravar o que o seu inconsciente, né, não te deixa olhar e enxergar. E enxergando, você pode quebrar os padrões e bloqueios que vão perpetuar para as próximas gerações, Edu? É isso aí, Raquel. A gente chama essa pessoa de buscadora. É a pessoa que. Quando a pessoa tem muita dor, é porque ela está com uma missão na família de resolver algo, né? Então ela é chamada a atenção, entendeu? Ela é cutucada. Ah, por que eu e não meus irmãos, né? Porque não sei, isso ninguém responde, né? Mas se você tem muita dor, você às vezes está sendo chamado a quebrar um padrão familiar. Porque alguma coisa ali não deu ruim, né? Então você vai pegar uma traição, muitas vezes, que isso pesou muito na família. Pesou muito. Então surge alguém para ter um entendimento sobre isso. Será que foi tão ruim mesmo isso? Será que aquela mulher estava disponível mesmo para a relação? Será que aquele homem estava disponível para a relação? Ou aquilo para ele era o sonho da pessoa casar apenas? Ou os dois estavam inconscientes, de repente um acordou e falou: o que eu estou fazendo aqui? E aí, isso pode causar uma dor, pode causar uma rivalidade entre um casal, um ódio profundo, né? Então, eu falo muito para as pessoas assim, não é você fazer a constelação, é você começar a entender que a vida é desse jeito e que ela aconteceu para trás de você e às vezes você está tendo problemas por conta disso. E é assim, a hora que você verifica que, olha, foi uma bosta a minha vida mesmo. Eu nasci ali em tal lugar, foi uma bosta. A hora que eu percebo, eu reconheço que foi uma bosta, eu começo a ter uma outra visão. Ah, então tá, foi horrível, mas eu tô vivo. Então, eu consigo fazer tal coisa. Aí você começa a progredir. Agora, se você quiser ficar fantasiando, querendo colocar a culpa no teu pai, na tua mãe, ou porque você nasceu não sei aonde, ou porque... Meu, você vai ficar preso. Você vai ficar preso. Você vai ficar em desordem. Você vai ficar num lugar onde certamente você não quer estar. Entendeu? Todo mundo nasceu para ter relações, para seguir em frente, para ser feliz, né? E feliz aqui no entre aspas, né? Para tocar a vida, né? Para ter o menos peso possível, né, Raquel? Edu, aí eu fico aqui com uma dúvida. Pelo que eu entendi, você me falou, então significa que todos nós, né, independente do sexo, temos a força masculina e a força feminina. A força masculina, ela traz questões diferentes da força feminina? É, Quando você então, olha sistemicamente? isso. Todo mundo tem força masculina e feminina, porque a gente é fruto de homem e mulher. Não tem como nascer de uma outra forma, né? Então, chegou ali, é dessa forma. Como que eu vou... Vamos tentar colocar de uma maneira assim, mais simples possível. O homem, Raquel, que é a energia masculina, ele é o que faz, é o que gera a vida. Que é a conduta bem do meu avô. Olha, a minha condição aqui é fazer um filho. Então ele vai, age, espermatozoide e se retira. Ele não se importa com o que está acontecendo ali. Estou dizendo na questão de bicho, tá? Na nossa questão de bicho que a gente não está mais, a gente não quer mais ficar. Mas é essa a nossa condição primal, bicho. A mulher, o que acontece? Ela recebe esse espermatozoide e ela acolhe aquilo. A mulher é o sucesso. Então a energia feminina, ela é o que faz sucesso. Pessoas que são bem-sucedidas nas carreiras, quando ela desenvolve carreiras, ela está de bem com a mãe, porque é o sucesso. Pessoas com muita ação,
que têm muita assertividade, são pessoas que têm energia masculina mais bem resolvidas. O ideal é você equilibrar essas duas energias. Isso é o ideal. Por quê? Se você também usa muita energia masculina, você próprio começa a se machucar com muita força, começa a ser muito agressivo, começa a se judiar demais, né? Então, a energia feminina, ela vem para poder abarcar isso, abraçar essa outra energia masculina. Então, a gente nasce com isso, então, como se fosse um símbolo, mas é muito verdadeiro. Eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Então, quando eu comecei a fazer vídeos, conversar com você aqui, para mim é ótimo. Estou habituado a conversar com as pessoas, né? No meu dia a dia e tal. Mas fazer vídeo para uma câmera é uma coisa que sempre me incomodou. Então, ali, aquilo é um desafio para mim. E quando eu tenho um desafio, isso não é só porque eu sou homem. Uma mulher pode ter um desafio, o que ela tem que fazer? Ela tem que acionar um masculino nela. Agora, se eu tenho um problema com um masculino, se aconteceu alguma coisa na minha vida que eu fiquei com raiva dos homens, e isso acontece muito com as mulheres, porque lá atrás tem muito abuso, entendeu, Raquel? Então, muitas mulheres acabam não querendo essa energia, ela se distancia dessa energia. Tudo num inconsciente muito profundo. E às vezes não foi nem ela que teve essa experiência ruim com um homem, com um masculino. Às vezes, alguma mulher do sistema familiar dela teve uma experiência muito ruim com esse masculino, que é essa questão dos abusos. E o que ela faz? Ela começa a rejeitar isso na vida dela. Rejeitar essa energia masculina, e ela passa a ser a menininha ali. Faz só coisas lúdicas, não precisa ganhar dinheiro, fica em casa, tudo que o marido fala tá ok, entendeu? Ela fica ali numa condição que não é natural dela, porque ela tem também energia masculina. Hoje em dia, a situação vem melhorando, entende? Porque as mulheres, os pais foram melhores no sentido ali de presença. De uma certa forma, os abusos, a gente entende que tem diminuído do que era quando a gente era criança, porque a gente ficava tudo jogado, não é? Então a gente percebe uma mudança. Mas os adultos, eu falo assim, pessoas com mais de 30 anos, com certeza ainda está naquilo lá, de azul menino, rosa menina. Entendeu, Raquel? E isso prejudica muito, porque nós somos as duas coisas. Nós somos azul e somos rosa. Agora, isso não tem a ver com gênero, entende? Não tem a ver com, eu gosto de mulher, eu gosto de homem. Não é nada disso. É o que vive na gente, é o que vibra na gente. É o que vibra. O que vibra em mim? Eu falei para você na última live. Então, assim, para te perguntar, uma vez eu fiquei com dúvida sobre isso, que a pessoa me perguntou. E vou esclarecer essa dúvida agora. Se tem o casal, mulher com mulher, homem com homem, então significa que sempre porque assim, que nem o Bert Hellinger sempre fala, né, do homem e da mulher, dessa força masculina e feminina, sempre vai ter um que vai ter essa força masculina e o outro que vai ter a força feminina, por exemplo, para educar um filho, ou não? Como é? Os dois têm que ter, Raquel. O ideal é que é muito difícil. Nossa, eu tenho 50% masculino e feminino. Os dois têm que ter. Não importa o gênero, não importa o tipo de relação. Todos têm. 2 homens, 2 mulheres, os dois têm as mesmas energias, masculina e feminina. Como que eu posso perceber isso, Raquel? A hora que eu, por exemplo, começo dentro da minha experiência, tá? Dentro da minha experiência com uma pessoa que nasceu nos anos 70, tá? A hora que eu começo a lavar mais louça, começo a cuidar da casa, a olhar mais para os meus filhos, eu, Eduardo, começo a desenvolver uma energia feminina em mim. Entendeu? Porque é algo que eu tenho da minha mãe, que ela colocou lá. Então eu consigo exercer. Que bom lavar uma louça, que bom fazer isso, fazer aquilo. Agora, me coloca só para lavar louça para ver o que acontece comigo. Entendeu? Que é o que tolhe as pessoas, entende? As pessoas são mais do que só um advogado, só uma dona de casa, só um médico, só isso, só aquilo. A gente é uma concha de retalhos e a gente precisa, de vez em quando, soltar isso, entende? Então, hoje eu estou mais criativo, eu vou escrever. Para escrever, para mim, é energia feminina para eu escrever, Raquel. Eu tenho uma energia feminina para escrever porque aquilo eu preciso estar tranquilo. E eu não falo energia feminina de fraqueza, sabe? Não é isso. É uma energia bonita de criação. A gente não pode perder isso. Porque, às vezes, as constelações elas podem soar machista, mas não. A energia feminina,
ela é de uma criatividade enorme. Ela permite que um outro ser chegue no mundo. E isso é muito forte. Isso tem muita força. Só que é uma força lúdica, é uma força divina. É um outro lugar dessa força. Então, quando eu nego isso, eu falo, não, eu não quero mais ser mulher, porque mulher é mulherzinha, não sei o quê. Não, sei o quê. Não, não é isso. Não é nesse lugar as constelações. As constelações é, olha, a energia feminina, se você não deixar isso soar, você não vai ter condição de abraçar uma pessoa, de beijar uma pessoa, de dizer que ama uma outra pessoa. E, entendeu? Você não vai ter condição de pegar um cachorro no colo. Isso é energia feminina. E o homem tem que fazer isso. Muitos homens já fazem. E não tem nada a ver com gênero. Entendeu? É você deixar escoar a tua verdade. Raquel, eu te amo. Você é minha amiga. Não tenho segundas Te intenções com amo você. também. Entendeu? Isso é bonito, Raquel. Né? A tua energia é uma coisa que me encanta. Eu falei, é, você chama para fazer a live, eu fico super feliz, porque eu sou uma pessoa mais meticulosa, fico no detalhe ali. Você, não, vamos fazer, vamos não sei o quê. Eu gosto, entendeu? E eu gosto de dizer isso para você. Eu quero que você saiba disso. E o que eu vejo nas pessoas? Na maioria das pessoas, elas não falam porque elas têm medo, têm vergonha, vai se expor, vai se sentir pequeno. Você gosta, fala que você gosta. Pessoa inteligente, fala que ela é inteligente. Ou a pessoa pisou na bola, fala que ela pisou na bola. Se expresse, se coloque para o mundo. Eu acho que é isso. Eu tenho as constelações sistêmicas para mim dentro de uma verdade. Então, quanto mais você poder se colocar no mundo como você é ou como você sente, entende? Você começa a se sentir mais pleno. E aí entra essa questão da energia masculina e feminina, porque eu não retenho nada. E não tem nada a ver com coisa sexual, entende? Eu não retenho o meu amor. Eu não retenho se eu tenho raiva. A coisa vai, entende? E aí que você vai limpando as crenças, né, Edu? Essas crenças que te limitam. Porque então, aí, isso que eu quero te perguntar também. A constelação, ela te abre os olhos para aquilo que você ainda não enxerga, né? Mas as atitudes, os novos pensamentos, né? Os novos comportamentos, eles precisam emergir para que você tenha um novo olhar para a vida e uma nova vida, não é isso? Isso. É isso aí, Raquel. A gente. Eu já vinha num processo, né, de autoconhecimento antes das constelações. Eu já percebia que estava algo errado comigo. Eu estava num caminho muito ruim, né, de saúde, inclusive. De perspectiva de vida, sabe? Eu estava num caminho muito ruim, então já estava buscando algumas coisas. E quando eu cheguei na constelação, eu falei, é aqui. Eu meio que eu vi que ali eu tinha condições de destravar algumas coisas, porque eu fui colocando a coisa em prática, eu fui lendo, é uma coisa diária para mim hoje, né? A constelação para mim é diariamente, eu gosto muito, eu escrevo sobre isso, eu conto histórias, e eu vejo uma lógica muito grande, né? Eu consigo organizar até a minha espiritualidade através das constelações, porque cada um tem um tipo de crença que você falou, e isso a gente nunca deve desprezar, porque isso muitas vezes faz parte do nosso sistema familiar. Uma família católica muito, né, vinculada àquilo, ela não pode menosprezar aquilo, entende? Mas ela tem que colocar no lugar dela. Você não pode estar casado com Deus, senão você vai ficar indisponível para o teu marido. Você não pode estar casado com um santo, você não pode estar casado com uma energia que você entendeu? Aquilo tem que estar no lugar correto, no lugar certo. Você não pode colocar as coisas fora do lugar, entende? Então a constelação ela te situa, ela vai te situar. Olha, veja bem, agora nesse momento você é marido. Daqui a pouco você é pai, agora você é filho. Então você vai se posicionando. Eu estou tratando com um outro profissional, eu estou tratando com um cliente. Quem eu sou, onde eu estou me posicionando no mundo, né? Na vida, como eu me coloco. Então, não é uma coisa muito é só amor, não, é você se posicionar, você ser forte para você tocar suas coisas, né? Então, acho que a constelação, ela coloca as pessoas no lugar dela. E a hora que você se colocar no lugar, você para de sentir dor da sua mãe, para de sentir frustração do seu pai, você fica aberto para relacionamento.
O Bert fala uma coisa, o Bert Hellinger fala uma coisa, eu até me sinto íntimo dele, de tanto que eu leio, que assim, os homens que estão de bem com os pais, eles se tornam atraentes para as mulheres, porque a energia está ali, ele vem com mais energia da ancestralidade, sabe? A coisa vem seguindo para ele ali, ele se torna mais visto. A mulher da mesma maneira. As mulheres que têm problemas com as mães, Raquel, isso é lógico, elas podem ter relacionamentos, ok, mas com certeza ela vai levar para os relacionamentos dela esses problemas. Ou ela tem que ter relação com uma pessoa que vai segurar muito a onda dela, entende? Que vai ser pai dela, entende? Então, a gente se colocar no lugar, então eu estou fora de ordem. Putz, a constelação pode me ajudar. Deixa eu pensar um pouco na minha ancestralidade. O Edu, e assim, que só não te perguntei, o casal, ele é igual ou ele também tem uma ordem? Casal sempre igual. Quase Sempre nunca igual. também acontece. Quase nunca também acontece, né? Quase nunca também acontece, né, Raquel? Mas dentro das leis do amor, o equilíbrio, o dar e o receber, essa troca, ela é fundamental. Então, casal sempre no mesmo lugar. Tem que ter um fluxo de dar e tomar, dar e receber. Se sair disso, dá um desequilíbrio. E olha só que interessante. Quando uma pessoa recebe muito numa relação, seja um homem ou seja uma mulher, ou um homem com homem, mulher com mulher, aqui a gente fala mais de homem e mulher, mas é para tudo, entendeu? É mais pela força do hábito, enfim, de masculino e feminino. Mas a hora que um começa a receber tanto e o outro, e ele não consegue devolver pelas coisas dele, essa própria pessoa que está recebendo muito, ela começa a fazer de tudo para que a outra pessoa o deixe, entendeu? Ou ela própria sai da relação, porque aquilo se torna insuportável para ela, ela não consegue receber muito. Então não é só quem dá que se desinteressa. Quem está recebendo muito começa a ser sufocado por aquilo. Começa a ser sufocado e aquilo explode, entendeu? Aquilo, não aguenta, como se fosse um pote. Você começa a pôr, aquilo vai explodir, aquilo não vai aguentar. Então, entre o casal, sempre tem que ter ali, né? Mas eu não trabalho, o meu marido põe tudo dentro de casa, está desequilibrado. Não. Pode ser que, dentro do que o casal está trocando, o que o marido ou a mulher está recebendo, aquilo é caro para ele também, entende? Então ele sente, é num sentir, né? Então, se o sentimento dessa troca, eu olho, eu vejo, putz, que bacana, tem esse amor sendo trocado ali, pode ser de várias formas, né? Você vê que a relação está mais equilibrada. Agora, um sinal importante são os filhos. Se os filhos estão com algum tipo de problema que começa a te incomodar, não porque é adolescente, coisa que todo mundo passa, mas se começa a ficar uma coisa meio crônica, muito diferente do que é o pai, muito diferente do que é a mãe, precisa ver o que esse casal está fazendo. Porque às vezes o pai pode estar vinculado com a família de origem, a mãe vinculada com a família de origem, e o filho, que seria o neto, na verdade, tentando estar misturado lá, emaranhado com aquela família, com aquele problema de 50 anos atrás, tá certo? Então, isso é a ordem. A gente, né, para quem está chegando agora, a ordem é isso, entre casal é equilibrado, relacionamentos profissionais equilibrados. Se você ganhar muito no teu emprego e você não faz nada, isso é um desequilíbrio enorme. Você vai torrar esse teu dinheiro em outro lugar, isso vai acabar. Ou alguém depois da tua família vai perder muito dinheiro, porque sai da ordem. Pais com filhos, não. É sempre os pais dão, os filhos recebem, e o que eles recebem eles colocam para o mundo. Tá? Agora, tudo é hierarquia, tudo. O que eu faço, o meu trabalho, eu recebo exatamente o que eu estou entregando? É essa pergunta que você tem que colocar. Eu tenho uma empresa, eu tenho um produto que eu faço com muito carinho, que eu fico horas, eu vejo o que vale aquilo, não pago. Então, você está em desequilíbrio, você precisa fazer outro negócio, você precisa fazer outra coisa na tua vida. Porque aquele pessoal está te esmagando ali energeticamente, entende? Então, relações comerciais, relações entre casal, sempre equilíbrio, sempre olhar isso. Está equilibrado? É legal isso? Não é? Entende? É essa parte da hierarquia. Edu, tem 27 segundos restantes. A gente vai ter que fazer outra, hein? Tem muito assunto bom aí. Muito.
Então Pessoal, vamos se valeu aí. despedir, né, meu amigo? E a Valeu, gente espero que tenham vai fazer gostado. outra em breve. Obrigado por Tá, tudo, gratidão e até a próxima, tá bom? Obrigada, tá. pessoal, por Valeu participar. muito. Obrigado a todos. Depois eu vejo as perguntas.